Deus ele criou os céus, e Deus ele criou a terra, e Deus, ele criando os céus, ele cria os anjos, e ele cria os arcanjos, os querubins, e criando a terra, ele cria o homem, a mulher, o homem conforme a sua imagem e semelhança. E no jardim do Éden, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus, ele precisa provar toda a sua criatura. E assim, no jardim do Éden, Deus ele provou o homem, e sabemos a história que o homem caiu em pecado e entronizou assim o pecado no mundo até os dias de hoje. Para isso veio Jesus, para nos livrar e libertar de todo pecado. Porém, Deus ele provou os anjos também no céu, para que assim provasse sua criatura, provando os anjos. E teve a queda dos anjos, que começou por Lúcifer, entrando no coração dele ali a soberba, querendo ser maior que Deus. E ele levou, o estrago foi tão grande que ele levou até essa parte dos anjos consigo. E também Deus ele não provou somente os anjos e somente os homens. Deus ele provou o seu Filho quando ele disse para Jesus que ele deveria descer aqui na terra para nos salvar, deveria vir aqui para morrer por nós, para salvar nossa alma. E Deus ele provou a si mesmo também, tendo que entregar o seu Filho por amor a nós, tendo que entregar o seu único Filho unigênito, aquele que ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, eu tenho muito prazer nele, porque ele é o meu Filho obediente, ele é o meu santo, meu escolhido. Então, vemos que entrando o pecado no mundo, e Deus, ele assim enviando o seu Filho, aí vem Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, porém a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Nos tempos de Jesus, quando Jesus pregava nas ruas, multidões se juntavam para ouvi-lo, e vemos agora a gente aqui pregando, as pessoas veem mais como entretenimento, não quer dar mais crédito, não quer dar mais valor para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus ela é vida, ela é eficaz, mas que uma espada de dois gumes que penetra as divisões da alma e do espírito, e ela é apta para discernir todas as coisas, e ela é poderosa para nos salvar. Quem faz a vontade do mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem ouvir as palavras de Deus, Jesus disse assim: eu e o Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem abrir o coração, quem dá ouvido, Deus ele se apodera da vida e muda a vida da pessoa. Jesus Cristo morreu. Jesus morreu na cruz por vocês e ele quer salvar a alma de vocês. Mas vemos que as pessoas não dão mais valor, não dão mais crédito, têm amado mais as trevas do que a luz. Por que os bares estão cheios? Por que a biqueira está cheia? Todo mundo nas drogas, todo mundo na bebida, todo mundo nos bailes funks. Porque temos amado mais as trevas do que a luz, temos amado mais o mundo do que a Jesus. Jesus ele disse assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como a gente ser salvo se a gente seguir por esse caminho de perdição e destruição. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Realmente, essa é a realidade desse mundo. A maioria vai para o inferno, porque a maioria vai ignorar, não vai dar crédito para a palavra de Deus, e são poucos os que vão se salvar. E a gente precisa amar a salvação, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais mandamentos. Vemos também a destruição dessa cidade de Ribeirão Preto com esses trem elétricos aí que fica, inclusive um monte de criança indo atrás, ouvindo funk. A nossa juventude, as crianças estão sendo corrompidas com esses funk, com essas músicas lixo, essas músicas que só ensinam destruição. E os pais têm culpa nisso, porque a palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Então, como você larga o teu filho por aí e não dá conta de onde ele está? Você tem que saber onde teu filho está, você tem que ensinar a justiça para o teu filho. E vemos essa cidade sendo destruída pelo diabo. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Aqui nós não somos qualquer um, aqui nós pregamos a verdade.
Tem muitas igrejas que se corromperam sim, pois a palavra de Deus ela vai dizer que no tempo do fim muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e têm ensinado coisas erradas, têm ensinado heresias, mas o caminho continua sendo santo. O caminho ele é santo e o mundo não passará por ele. O caminho ele continua sendo estreito. Vemos também, muitas pessoas passam por nós, não dão crédito, dizendo: eu já sou evangélico, eu já sou crente, mas muitas vezes está numa igreja portalada, está numa igreja que não está te ensinando a verdade, e não convença dessa forma, pois um cego não pode guiar o outro cego, senão para o abismo. Um pastor, se ele te ensinar errado, ele pode te levar para o inferno. A Bíblia ela dá respaldo disso. Então vemos um tempo difícil, um tempo cruel, aonde os pastores pararam de ensinar a verdade, pararam de pregar contra a prostituição, deixa os jovens tudo namorando, louvando no altar santo de Deus. Vemos também, uma certa feita eu tive uma revelação de Deus, aonde os jovens, estando tudo em prostituição, louvando, eu vi um demônio que ele recebia aquele louvor, porque fazia a vontade do inferno, fazia a vontade dos demônios. E os pastores pararam de pregar também contra o adultério, tem deixado os membros tudo aí em adultério, casando 5, 10 vezes. Vemos um tempo tenebroso, aonde o amor de muitos se esfriou, e vemos um tempo de destruição na terra. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele ainda está na terra para chamar vocês a arrepender-vos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Almas preciosas, Jesus ele amou vocês, ele deu a vida por vocês na cruz, e ele está de braços abertos chamando vocês. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. A esperança para a alma de vocês, mas lembre-se, depois da morte segue-se o juízo, e se morrer sem Jesus, inferno. Se a gente morrer sem estar numa vida apta, andando nos caminhos de Deus, seremos condenados. E quando você morrer nesse pecado, os demônios vão vir buscar a tua alma, porque vocês amaram mais esse mundo do que a Deus. Então que vocês venham dar mais valor, venham dar mais crédito para a palavra de Deus, porque um dia partiremos dessa terra, e na sepultura não há obras. Depois que morrer não adianta mais, depois que morrer não tem mais como provar para Deus o arrependimento. O tempo da gente escolher Jesus é hoje e é agora.